O pastor Ritter Marques de Souza entregou sua renúncia como 5º secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho alguns trechos de uma representação disciplinar que foi apresentada para tratar do escândalo envolvendo o pastor Ritter Marques. Se você não está por dentro do assunto ainda, eu deixei um link aqui nesse vídeo com uma playlist trazendo os detalhes de tudo que envolve o pastor Ritter Marques. Desde a publicação ou a divulgação dos vídeos, conforme disseram, esses vídeos eles foram obtidos através de uma ação ilícita para com o dispositivo da esposa, e aí então vieram ser divulgados na internet. Mas eu vou mostrar para você trechos dessa representação disciplinar, um documento de 15 páginas. Depois eu vou trazer ele na íntegra para vocês. Eu preciso apenas borrar alguns dados, alguns documentos. Mas isso aqui é só para você entender o que é que está acontecendo na Assembleia de Deus no Pará. Acompanha comigo a seguinte matéria que diz: pastor Ritter Marques deve ser afastado para responder a processo em tribunal de ética. Eu preciso que você entenda primeiro isso aqui, para depois nós lermos uma postagem, uma matéria avisando que ele realmente entregou sua carta de renúncia. E depois nós vamos ler um trecho, algumas partes da representação disciplinar que foi apresentada. Esse documento ele tem 15 páginas. 15 páginas com detalhes de denúncias, de suspeitas e tudo mais. Vamos lá. O pastor Ritter Marques deve ser afastado para responder a processo em tribunal de ética. Se você ainda não está por dentro desse assunto, eu vou resumir aqui para você. O pastor Ritter Marques teve uma série de vídeos onde ele aparece de forma totalmente assim, caliente, sabe? Bem íntima, fazendo alguns gestos e coisas desse tipo. Esses vídeos foram divulgados na internet, foram trazidos em portais de notícias, foram noticiados e, a princípio, haviam levantado uma questão. Seria ele com uma suposta amante? Depois ele aparece com um pronunciamento oficial e diz que todas aquelas cenas se tratavam dele e de sua esposa. E isso só levantou mais questões ainda. Virada no processo aponta para a possibilidade de suspensão, cassação e descredenciamento do religioso após envolvimento em escândalo. Continua a matéria. Parecia que toda a nudez não seria castigada, no caso do escândalo envolvendo o pastor Ritter Marques. Parecia. Uma tempestade tende a desabar sobre o presidente da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Pará, a COMIADEP, que teria permanente, veja bem, que teria permanente no cargo, mesmo diante da quebra do Código de Ética e Princípios Religiosos, em face do vídeo íntimo vazado nas redes sociais e as derivas resultantes. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, meus amigos. Representação disciplinar de 15 páginas, assinada pelo pastor Jefferson Pinto, integrante da convenção, foi protocolada no último dia 5 e vira jogo contra Ritter. A polêmica e a repercussão até então não foram suficientes para tirar Ritter da cadeira do presidente da convenção. Olha só, mesmo com todas essas polêmicas, o cabra ainda está lá no poder. E ele acabou sendo perdoado pela culpa da entidade em uma suposta manobra de grande parte dos 21 pastores que compõem a mesa diretora da organização religiosa. Pasmem. Segundo a publicação, o documento de 15 páginas, segundo a representação disciplinar, foi feita uma movimentação para que a maioria decidisse votar a favor da permanência de Ritter Marques na presidência. Nós vamos ver daqui a pouco. O final de semana chegou e um novo capítulo surge nesse enredo, que pode até seguir as linhas da obra de Nelson Rodrigues, mostrando a vida como ela é. Olha só. Uma representação disciplinar de um total de 15 páginas, eu já li ela todinha, assinada pelo pastor Jefferson Pinto, membro da convenção, com data de 5 de abril, foi protocolada.
O documento já está nas mãos do pastor Wilson Brandão, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que preside simultaneamente a Assembleia de Deus na cidade de Vigia de Nazaré. O episódio veja bem, de cabra nu, vazado do presidente Ritter, estará de volta e às vezes no tribunal. Somam-se a isso as manifestações de líderes religiosos, como os pastores Jaime Pires e Océlio Nauar, líderes das tendências, né, da Cidade Nova e de Tucuruí, que já se mostraram contra o perdão concedido ao presidente Ritter Marques. Olha só. Pelo regimento interno da convenção, isso aqui é para você entender. Pelo regimento interno da convenção, artigo 28, quando a representação e o processo disciplinar forem contra o componente da mesa diretora ou do próprio tribunal, o representante será afastado de suas funções enquanto durar a fase de instalação, instrução e julgamento. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma parte da representação disciplinar de 15 páginas apresentada contra o Ritter Marques. Dessa forma, uma semana deve ser amarga para o pastor Ritter Marques, mas de descanso para assembleianos que já se manifestaram contra a permanência de Ritter no cargo. A nota divulgada pelo presidente teria atropelado com justiça o Código de Ética e Disciplina, Estatuto Social e Regimento Interno, pois teria sido a utilização indevida da instituição para fins pessoais do representante, usando a convenção como escudo de proteção de seus atos, no mínimo espúrios, ou seja, ele fez a reunião, foi feita uma reunião, lá foi feita uma manobra para a turma manter ele no poder e dessa forma ele poder escapar de qualquer consequência que estivesse por vir. O batalhão de patrulha que foi colocado nos bastidores para garantir a permanência de Ritter na presidência seria colossal. Segundo o próprio documento de representação disciplinar, foi colocado lá, foi convocado de última hora um batalhão que agiria de forma a intimidar as pessoas que iriam votar. Foi por isso, segundo o documento, que ele permaneceu no poder. Até pastores específicos a avançar no processo estariam sujeitos a ameaças, como supostas informações comprometedoras, segundo o relato a representação disciplinar. Pastores como Raul Sampaio e até o deputado federal Olival Marques seriam membros convocados da convenção. Além do pedido de afastamento de forma liminar, a representação disciplinar pede a aplicação das avaliações e a notificação do representado no endereço residencial para que apresente defesa. Os próximos passos apontam para a suspensão, cassação e descredenciamento de Ritter. Já foi informado há dias atrás que houve, de fato, todo um movimento para manter ele no poder. E, de acordo com informações, fazia parte dessa movimentação ameaçar os membros que iriam votar do tipo, se você não votar apoiando ele, eu vou revelar seus podres. Se você se voltar contra o pastor Ritter, nós vamos revelar os seus podres. Então, houve essa denúncia também. Só que aí, o que aconteceu? Após essa representação, vem a seguinte notícia. Pastor Ritter renuncia. Pastor Ritter renuncia. Ele renunciou. Renunciou à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, após escândalo de vazamento de imagens íntimas. Olha só. O pastor Ritter Marques, daqui a pouco eu vou mostrar parte do documento de 15 páginas apresentado contra ele. O pastor Ritter José Marques de Souza, da Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no estado do Pará, entregou sua renúncia, preste atenção, entregou sua renúncia como 5º secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, antes de assumir o cargo na nova gestão da entidade nacional. Isso ocorreu em meio ao vazamento de imagens íntimas que circularam nas redes sociais, comprometendo sua reputação. Ritter estava previsto para representar a região norte na nova diretoria, olha só. Porém, a repercussão do vazamento das imagens pessoais levou à pressão pública por sua saída.
lideranças internas consideraram sua permanência como insustentável e constrangedora para a imagem da instituição. Ou seja, o cara está envolvido nesses escândalos, uma série de vídeos totalmente reprováveis, e ainda assim permanecer no poder, não pode. Isso é insustentável e constrangedor para a imagem da instituição. Ao protocolar sua renúncia na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Ritter destacou a responsabilidade com a Igreja e a liderança nacional, buscando evitar constrangimento à gestão da Convenção Geral. Mesmo deixando o cenário nacional, o pastor continua, veja que ele ainda é o presidente da Comiadepa. Ele não é mais o 5º secretário na Convenção Geral das Assembleias de Deus. Aqui, ó. Só para ficar claro. Ele entregou a renúncia como 5º secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Mas ele ainda é o presidente. A permanência dele na presidência da Convenção Estadual ainda está sob avaliação, havendo pressão pelo seu afastamento, mas sem uma decisão oficial até o momento. Ou seja, ele ainda continua como presidente da Comiadepa. Só que aí, eu vou mostrar para vocês agora, esse documento é parte do todo da representação disciplinar que foi apresentada, contém 15 páginas. Eu vou trazer para vocês aqui só alguns trechos que eu posso mostrar, porque os outros eu vou ter que borrar algumas partes de documentos e tudo mais, mas eu vou trazer na íntegra para vocês. Só para explicar, só para ficar claro, aqui eu coloquei uma legenda. Quando você vê o ES é Estatuto Social, RI é o Regimento Interno e o CED é o Código de Ética e Disciplina, tá bom? Só para ficar fácil de identificar. E diz assim parte do documento apresentado. Na última quarta-feira, dia 2 de abril do correntiano, o representado, na tentativa de não ser submetido ao processo disciplinar pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética e Disciplina, realizou reunião deliberativa onde foram aprovadas basicamente 2 pautas. Lembra da reunião que foi feita após todo esse escândalo? Pois é. A saber, a permanência do representante na presidência da Comiadepa e a comitiva oficial para irem até o Rio de Janeiro, na sede da CGADB, para exigirem, mesmo diante de tamanho escândalo, veja bem, então nem para o escândalo, a permanência do nome do representante para concorrer ao cargo de 5º secretário na eleição de diretoria que ocorrerá na próxima AGO daquela instituição de 18 a 21 deste mês corrente, sob a ameaça de desligamento do vínculo entre a Comiadepa e a CGADB. Veja como é que o cara estava tramando. No entanto, a reunião supracitada, veja bem, rasgou os ordenamentos jurídicos internos e desprezou de forma arbitrária o Estatuto Social, o Regimento Interno e o Código de Ética e Disciplina, pois diante da gravidade dos fatos envolvendo o representado, o mesmo deveria convocar os órgãos oficiais e estatutários que podem deliberar em casos como este. Ele devia ter convocado eles. Ele devia ter convocado os órgãos sociais e estatutários. Porém, além da convocação dos diretores e supervisores, e como elemento surpresa, preste atenção, isso aqui é grave, foram convocados aproximadamente 100, preste atenção, foram convocados aproximadamente 100 pastores que não eram membros dos órgãos deliberativos. Sabe para quê, segundo o documento? Apenas com o propósito de fazer um coro altissonante com a finalidade, é o documento que está dizendo, com a finalidade de intimidar qualquer um que desejasse manifestar pensamento contrário à permanência do representado na presidência sem processo no Tribunal de Ética Disciplinar. Interessante. No Tribunal de Ética e Disciplina, perdão. Ou seja, preste atenção o que foi feito. Foram convocados de surpresa
aproximadamente 100 pastores para ficar ali. Qual a finalidade? Intimidar qualquer pessoa que fosse contrária à permanência dele na presidência. Cara, que baixo isso, né? O documento, o que está falando? O autor da representação fora convidado para participar de uma reunião que ocorreria antes do horário da convocação oficial, para se alinhar a como deveria o grupo se manifestar. Meu irmão, uma reunião totalmente falsa, porque não foi uma reunião. O cara queria apenas orquestrar tudo para que ele continuasse no cargo, no poder. Após a manifestação, veja bem, claramente intimidatória desse grupo, olha, que grupo? Quase 100 pastores. Os diretores, sob clara pressão, e em sua maioria, votaram de forma favorável às duas propostas indecorosas. Você está vendo ali um monte de gente junto, você está ali em um número pequeno, você se sente o quê? Você vai votar a favor, não é? Veja o que foi feito, meu irmão. Como é que pode? O cara tá com toda essa denúncia aqui, da atitude que foi tomada na reunião totalmente contrária aos padrões, às regras e tudo mais, e o cara ainda é o presidente? Que vergonha isso, não é? Desta feita, ficou o autor estupefato ao testemunhar o presidente dessa instituição, aqui o representado, bem como a mesa diretora, em sua ampla maioria, se posicionarem de forma leiga e imatura, e até mesmo não mostrando nenhuma preocupação com a imagem moral da dileta e honrosa casa. Não estão nem aí por nada, deixa aí, vamos, o que vale é manter o poder, não é? O que vale é deixar ele no poder. Continua. Agora aqui, continua, presta atenção. Aqui vai tratar do que ele disse na reunião. Aqui vai tratar do que ele falou na reunião. Em seu discurso na reunião, o representado confessou de forma conspícua que o mesmo é o autor do conteúdo. Interessante isso, não é? Ele confessou que é realmente. É visível, é notável que ele é o autor do conteúdo que foi amplamente divulgado nas redes sociais e na mídia evangélica de todo o Brasil. Ele disse, não, realmente sou eu. Afirmou ainda que a mulher que aparece nas imagens tratava-se de sua esposa e que a mesma teve seu telefone celular clonado e que alguém teve acesso ao conteúdo que foi exposto e posteriormente publicado na internet. Então foi assim que vazou. Segundo ele, a esposa teve o celular clonado e aí tiveram acesso ao conteúdo e então vazaram. O problema é que aquele material ali parece que estava sendo gravado. Gravaram uma tela. E a pergunta é, para que a sua esposa iria gravar uma ligação daquelas? Para que a sua esposa iria fazer uma gravação de vídeo da tela aparecendo o Senhor em momentos tão íntimos? Para quê? Para que ela iria gravar uma chamada? Se ela tem um Senhor, se é sua esposa, para que ela iria gravar uma chamada de vídeo em momentos tão íntimos? Não faz sentido isso aqui. Isso é abusar da nossa inteligência. Certo? Ou eu estou errado? Comenta aí, gente. O que você acha? Em suas palavras, disse o representado que não haveria de ter problema algum, pois era o momento íntimo entre ele e sua esposa. Que haveria problema se fosse com outra mulher, só que não acabou não, calma. Entretanto, esse momento íntimo tornou-se o maior escândalo nas Assembleias de Deus na nação brasileira. O representado aparece manipulando o seu órgão, expondo sua nudez, bem como é exibida a nudez de sua suposta esposa, que é uma parte que aparece a marca do biquíni nas costas, tá? Diante de tais condutas, questiona-se, não há qualquer propriedade a ser considerada? Olha, causa apreensão a aparente dissolução de padrões morais outrora inquestionáveis, bem como a relativização, veja bem como a relativização de princípios éticos e espirituais que sempre nortearam essa instituição, especialmente aqueles consagrados pela palavra de Deus, cuja autoridade e preceitos parecem, lamentavelmente, estar sendo ignorados. Ou seja,
todo aquele episódio, aquele chamego, essa maneira de se comportar, isso tudo é reprovado lá. Acerca desse particular, muitos questionamentos pairam sobre os convencionais e muitos fiéis da igreja. Veja 3 exemplos aqui, a partir do depoimento dele, de tudo que ele contou, foi assim, tal, 3 questionamentos. Primeiro, para muitos, o porte físico corporal da imagem vazada difere daquilo que se percebe como estrutura corporal, biotipo da sua esposa. Ou seja, a turma pegou a foto e, rapaz, essa aqui tá uma postura diferente, né? O corpo aqui, aparentemente, é diferente do corpo da esposa dele. Por isso que o pessoal falou, rapaz, essa marca de biquíni aqui, esse corpo tá diferente. Não é o corpo da esposa. Segundo, aí vem a pergunta, a mulher, né? A mulher nessa imagem, realmente, a mulher nas fotos, é realmente a esposa, será? Será que a mulher nas fotos realmente é a esposa? Essas são perguntas válidas, inclusive o próprio documento vai dizer isso. O próprio documento vai dizer isso. A mulher nas imagens é mesmo a sua esposa? É uma pergunta. Segunda observação. Em uma imagem, o nome do... Isso aqui nós abordamos lá nos Cabas do Manto também. Todas essas questões nós abordamos lá. Tudo aqui nós abordamos lá. Em uma imagem, o nome... Se você não assistiu os Cabas do Manto, vá lá. Labareda Sobrenatural com Carpano é o canal. Em uma imagem, o nome do representado aparece como Ritter Marques de Souza, com um T. E em outra, como Ritter com 2 T. Grafia incorreta. E em via de regra, casais, ao salvar o nome de seu cônjuge no celular, o fazem usando nomes que demonstram afetuosidade, como amor, meu amor, my love, etc. E não o que se vê nas imagens. Por que foi salvo de formas diferentes? É a mesma pessoa? Viu o que a gente falou nos Cabas do Manto? A gente percebeu que o nome dele, o nome do Ritter em um print estava com um T, em outro print com 2 T, sendo que o nome dele só tem um T. A esposa iria errar o nome do marido ao salvar Ritter com 2 T? E outra, por que salvar Ritter, o nome? E lá o Otto até mostrou como ele salva, né? Tem um nomezinho todo dengoso que a esposa salva o nome dele, ele salva o nome da esposa. Nós mostramos tudo isso nos Cabas do Manto. Então, veja que não foram apenas nós que percebemos isso, mas tem uma terceira observação. Uma terceira. Aqui foi perguntado, é a mesma pessoa, Ritter com um T, Ritter com 2 T? Foi mesmo a esposa que salvou? Por que ela salvou errado? A terceira, temporalidade. As imagens sugerem, pela análise da aparência do representado, tempo diferente. Algumas onde ele aparece mais jovem e uma outra com aparência compatível com a atualidade. Prática comum e recorrente? São questionamentos que somente uma investigação, preste atenção, gente. Prestem atenção. Somente com uma investigação para saber a respeito desses detalhes. Somente com uma investigação. E é isso que está sendo tratado aqui. Uma investigação. Foi levado esse documento para o Tribunal de Ética e Disciplina. E agora o Tribunal de Ética e Disciplina tem que levar isso a sério. São questões que somente uma investigação do Tribunal de Ética e Disciplina, de forma isenta, sem lisuras, poderá responder. Tais fatos certamente ferem de morte o decoro eclesiástico que um homem de Deus deveria ter. Mesmo assim, o representado tenta emoldurar uma situação fática, diferenciada da realidade. Olha, querendo impor uma amnésia coletiva quanto ao fato. Esqueçam, né? Esqueçam isso. E pasmem, o representado quer que todos achem tais fatos comuns, normais, o que é lastimável. O que vamos dizer aos jovens adolescentes acerca dos fatos? Podem fazer isso aí tudo, podem imitar tudo que ele fez nos vídeos, é isso que eles vão dizer? Por certo, é que fora há muito tempo, fora há muito tempo esquecidos os preceitos básicos, os quais seriam o comportamento de respeito
e recato que se deveria ter em lugares sagrados, como igrejas, como a família, para que se manifeste a reverência a Deus. No presente caso, patentemente foi desvirtuado pelo representado diversos princípios, sendo este um escândalo sem precedentes, à imagem da Convenção e da Igreja Assembleia de Deus, vez que se trata de fatos graves e que geraram grande repercussão na sociedade, principalmente nos grupos religiosos, razão pela qual necessário se faz a instauração do processo ético disciplinar até o fim e observemos o desenrolar dos fatos. Depois eu vou trazer na íntegra esse documento. Mas o que que você achou daqui? O que que você achou do que foi dito? Do que foi enviado, inclusive? Esse aqui é uma representação disciplinar. E ela tem que ser levada a sério. Porque senão, para que serve todas as regras? O regimento interno, o estatuto social? Para que serve o código de ética e disciplina? Para que serve o Tribunal de Ética e Disciplina? Então, nós já avisamos, muita água ainda vai rolar. Essa história está longe de acabar. E nós vamos sempre trazer atualizações para vocês, para mostrar tudo o que está acontecendo. Esse, sem dúvida, é um dos, se não o maior escândalo envolvendo a Assembleia de Deus no Brasil. No Brasil. E como você viu aí, diante do depoimento dele, de que os vídeos, sim, é dele, e é ele para a sua esposa, a turma levantou uma questão. A mulher das fotos tem um porte físico diferente do da sua esposa. Muito diferente. Segundo, tem prints em que o seu nome está salvo com um T, e tem prints que o seu nome está salvo com 2 T's. A sua esposa iria errar a maneira de salvar o seu nome? E por que as fotos, em uma só aparece mais novo, em outra já aparece na situação mais atual? Veja que não fomos apenas nós que percebemos esses detalhes, essas pontas soltas. E que nós não estamos aqui para destruir a vida de ninguém, mas simplesmente para trazer a verdade e comunicar a verdade e noticiar a verdade de forma totalmente imparcial, sem punir por A ou por B, mas unicamente guiados pela verdade. Você viu parte do documento apresentado, parte da representação disciplinar, que tem 16 páginas. Você viu algumas partes dessa representação. E você viu que as argumentações apresentadas são muito sólidas. E elas merecem, sim, a atenção. Elas merecem, sim, a atenção de toda a diretoria da Comiadepa. Mas o que será que vai acontecer? Será que Ritter vai deixar de ser o presidente da Comiadepa? Ou será que só ficou de fora mesmo do cargo que tinha na outra entidade? Será mesmo que ele vai renunciar ao cargo de presidente? Ou será que isso aí tudo só foi mesmo para que ele saísse e deixasse de ser o 5º secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil? Qual a sua opinião? O que você acha? Será que isso aqui vai dar em pizza? Isso não vai dar em nada, daqui a pouco todo mundo esqueceu e ele vai continuar a vida dele sendo ainda o presidente. Mas lembre-se, segundo o documento, foram convocados como elemento surpresa quase 100 pastores para que de uma forma intimidadora fizesse com que os membros que votariam, todos eles, ou pelo menos a maioria, votasse a favor da permanência de Ritter Marques na presidência. Isso é uma vergonha. Um caso desse não pode ser esquecido e cabe à diretoria, aos pastores, agirem de fato como homens de Deus. E nesse caso, não é misericórdia. A justiça deve ser feita e a verdade deve ser preservada e defendida. Porque nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e comenta qual a sua opinião. Até o próximo vídeo.